Neste vídeo eu vou resolver o exercício número 1 destes exercícios de escalonamentos de CPU. Portanto, basicamente a ideia é, temos três processos, ok? O processo 1 é o primeiro a chegar, depois o processo 2 e depois o processo 3. E depois à frente temos os tempos de CPU que cada processo demora, ok? Portanto, o processo 1 vai demorar 12 milissegundos, o processo 2 vai demorar 3 milissegundos a executar e o processo 3 outros 3 milissegundos a executar. Portanto, a ideia deste exercício é vocês construírem um mapa de Gantt, ok? Que basicamente é aquele mapa que mostra a ordem de execução e os tempos de execução de cada um dos processos e depois a ideia é calcular o tempo médio de espera para cada um dos algoritmos. Portanto, vamos começar pelo algoritmo first come, first served. Okay? Portanto, vamos primeiro começar por desenhar o mapa, ok? Para o first come, first served. Portanto, primeiro para o processo 1, depois o processo 2, depois o processo 3. Portanto, basicamente, a ideia é, então, vamos desenhar o mapa, ok? Desculpem, vou ter que selecionar aqui outra coisa. Ok. Portanto, vamos começar por desenhar aqui uma caixinha, muito mal desenhada, vamos repetir. Create. Portanto, vamos desenhar aqui uma caixinha. E a ideia é, primeiro vem o processo número 1, ok? O processo número 1, portanto, começa no instante 0 e depois há de terminar no instante 12. Ok? Portanto, ele demora 12 milissegundos a ser executado, portanto, termina no instante 12. Portanto, este primeiro a ser executado é o processo 1. Depois será o processo 2, ok? O processo 2 que demora 3 milissegundos a ser executado, portanto, inicia no instante 12 e termina no instante 15. Okay? E por fim virá o processo 3, que também há de demorar 3 milissegundos e há de terminar então no instante 18, se não me engano. Portanto, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Está certo. Agora, em tempo médio, nos tempos médios de espera, basicamente será o algoritmo, o processo 0 esperou 0 milissegundos, o processo 2 esperou 12 milissegundos, o processo 3 só executou ao fim de 15 milissegundos, ok? Portanto, o tempo médio de espera será 0 mais 12 mais 15 a dividir por 3. Portanto, basicamente, isto dará 12 mais 15 dá 27, ok? Portanto, e 27 a dividir por 3 dá 9. Portanto, significa que para a linha A, ok? First come, first served, isto demorou 3 milissegundos. Desculpem, o tempo médio de espera foi aproximadamente de 9 milissegundos. Exatamente. Ok, então vamos passar para a linha B, ok? A linha B pede que a gente faça o mesmo, mas para o shortest job first, ok? Portanto, para a linha B, vamos desenhar novamente o mapa de Gantt, portanto, a linha B, shortest job first. Portanto, vamos desenhar aqui o mapa um bocado mal desenhado, ok? Mas basicamente nós vamos começar, por exemplo, o processo 2. Tanto o 2 como o 3 têm 3 milissegundos, mas começamos por um qualquer. Pronto, o processo 2 vai executar e vai demorar 3 milissegundos. Depois será a vez do processo 3 que vai demorar outros 3 milissegundos. E por fim virá o processo 1 que demorará os restantes 12 milissegundos. Portanto, terminará no instante 14. Se bem que já não é tão importante, estamos a falar de tempos de espera. Portanto, significa que esperamos 6 milissegundos para o processo 1, ok. Depois, o processo 2 esperou 0 milissegundos. O processo 3 esperou 3 milissegundos. Portanto, a média será, ao fim e ao cabo, 9 a dividir por 3, ok. Portanto, o tempo médio de espera será de aproximadamente 3 milissegundos, se não me engano. Por fim, o último é fazermos o mesmo
para o algoritmo round robin com o quantum de 4 milissegundos, ok? Portanto, será o processo 1, o processo 2, o processo 3. O round robin é, como vocês já devem saber por ter visto a aula, o vídeo da aula teórica, portanto, será o processo 1, 2, 3, 1, 2, 3, por aí fora, até terminar, ok? Portanto, neste caso, agora é que será com o quantum de 4 milissegundos. Portanto, cada processo só poderá executar no máximo durante 4 milissegundos. Portanto, como é que nós fazemos isto aqui? Portanto, vamos novamente desenhar o nosso mapa de Gantt para a linha C, ok? Portanto, a linha C. Vamos desenhar o nosso mapa de Gantt, ok? Sim, bem desenhado. E basicamente o processo 1 demora 12... Portanto, o processo 1 é o primeiro a ser executado, ok? É o que vem na ordem, temos o processo 1. Mas como o quantum, ele demora 12 milissegundos, mas como o quantum é de 4 milissegundos, isso significa que ao fim de 4 milissegundos terá que ser passado, o escalonador vai passar a execução para o processo seguinte. Portanto, o processo seguinte será o processo 2. O processo 2 teria que ser executado novamente durante 4 milissegundos, mas como ele só tem 3 milissegundos de execução, significa que há de parar no instante 7. Ok? Portanto, 4, 5, 6, 7. Há de parar e há de ser passada a execução para o próximo processo da lista. E o próximo processo é o processo 3. Como o processo 3, à semelhança do processo 2, só executa durante 3 milissegundos, isto significa que no milissegundo 10 ele irá terminar e passará outra vez a execução para o processo 1. O processo 1 terá ainda, portanto, ele tem 12 milissegundos de execução, como já foram executados 4 aqui inicialmente, ainda resta executar os restantes 8 milissegundos. Portanto, ele ao fim de 8 milissegundos, ok? Portanto, isto é um 8, ele terminará a sua execução e já não há mais nada. Ok, portanto, em termos de tempo de espera, o processo 1 esperou inicialmente 0 milissegundos, ok? A seguir, temos o processo 2, que foi executado ao fim de 4 milissegundos. Depois temos o processo 3, que foi executado ao fim de 7 milissegundos. E depois temos novamente o processo 1, que foi executado ao fim de 10 milissegundos. Mas aqui há que ter atenção que ele foi executado ao fim de 10 milissegundos, mas a última vez que foi executado foi no instante 4. Portanto, ao fim e ao cabo, ele apenas esperou este tempo que está aqui, ok? Portanto, ele ao fim e ao cabo só esperou do instante 4 ao instante 10, ok? Portanto, basicamente, a ideia é somar isto tudo e dividir por todos os fatores que temos aqui, que são 4, ok? Portanto, isto será igual a 4 mais 7, portanto, eu vou pôr assim desta forma, portanto, a 4 mais 7 mais os 10 menos 4 que dá 6, ok? Portanto, isto a dividir por 4 é fazer as contas, portanto, 4 mais 7 mais 6 dá 17, ok? E 17 a dividir por 4 dará 4,25, ok? Portanto, eu no vídeo teórico resolvi um exercício igual, ok? Mas não contei com este zero aqui inicial, portanto, como não contei com este zero, não dividi por 4. Portanto, isto acaba por ser um bocado discutível, mas eu aconselho vocês sempre a colocarem todos os fatores de tempo de espera, ok? Portanto, o P1 esperou 0, o P2 esperou 4, o P3 esperou 7 e o P1 aqui esperou este 10 menos esperou 6, ok? 10 da última execução. Vocês vão ter mais à frente, portanto, isto é a resposta, 4, 20, 25. Vocês mais à frente vão fazer outro exercício em que, a determinada altura, há de ocorrer novamente aqui um P2. Portanto, ou um P2 ou um P3. Portanto, basicamente, vocês têm que fazer uma coisa parecida. É o P2 aqui, por exemplo, esperou 4, mas depois, quando for esta execução, vocês têm que ter atenção a este tempo de espera entre a última execução do P2 e a próxima execução do P2, ok? Mas isto é para o exercício mais à frente. Para este exercício, basta fazer as contas como está aqui, isto é 4,25 milissegundos. Portanto, boa continuação de exercícios.